Companheiros e companheiras de jornada, o nosso fraternal abraço de saudação. Como foi dito no vídeo anterior, foi feito um preâmbulo, foi feito uma introdução a esse assunto relacionado com Deus, para que a gente pudesse, de alguma forma, preparar o nosso espírito para entrarmos mais intrinsecamente nessa nova conceituação de Deus. E depois de pensarmos bastante qual seria a forma que poderia ser mais proveitosa nesse vídeo, nós chegamos à conclusão que o melhor seríamos adotar o seguinte critério: a gente faria a leitura desse texto psicografado e, quando achássemos necessário, a gente interromperia a leitura e faria um comentário sobre aquilo que acabou de ser lido. Então nós vamos fazer assim, mas mesmo usando esse método, se os nossos irmãos, as nossas irmãs quiserem fazer algum comentário, tirar alguma dúvida sobre o pensamento da espiritualidade sobre esse assunto, deixem nos comentários que nós, com certeza, responderemos todos os comentários. Como nós já dissemos antes, nós vamos atender e vamos deixar registrado aqueles comentários que não sejam pejorativos, porque nós aqui não tentamos obrigar ninguém a acreditar na mensagem que nós passamos através deste canal. Então é isso aí. Vamos começar a leitura. Apesar de até os dias de hoje, a maior parte dos movimentos filosófico-religiosos não recomendar a busca pela criatura do entendimento do seu Criador, Deus nunca recomendou isso. Pelo contrário, é conhecendo suas leis que conseguiremos cumpri-las. Cresceremos como espíritos. É preciso que o interessado nesta leitura entenda que as páginas que virão não são frutos de devaneio ou exercício do abstrato. Então aqui, gente, nós vamos fazer um breve comentário com relação a isso. Eu me lembrei aqui agora que num documentário sobre a vida de Eurípides Barçanufo, eu encontrei uma informação que Eurípides, por ser um católico extremamente dedicado, devoto
estudioso. Foi na comunidade de Sacramento o único leigo que teve o direito a uma Bíblia dada de presente pelo padre da cidade. Como era uma pessoa muito séria, muito correta, ele mereceu essa confiança. Então, o acesso que o fiel católico tinha naquela época era a palavra do religioso, que estudava teologia e, de acordo com os dogmas, a doutrina da sua religião, de acordo com a conveniência da sua religião, ele passava as informações aos seus fiéis. Então a pessoa comum não tinha direito ao acesso à Bíblia. E as religiões também, não só o catolicismo, mas as religiões também levavam para o campo do mistério aquilo que ela achava que o seu seguidor, o seu fiel, não deveria buscar explicação. Quando buscava, a resposta era: isso são mistérios. Eu mesmo, quando criança, fazendo uma aula de catecismo, a nossa professora, falando sobre a Santíssima Trindade, disse que eram 3 pessoas e uma só. 3 pessoas distintas, mas uma só. Isso era a Santíssima Trindade. E explicou Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eu perguntei para a professora, sem nenhuma maldade, só o desejo de compreender. Perguntei: professora, mas como é que 3 pessoas vira uma só? E ela repetiu a mesma frase. São 3 pessoas distintas em uma só. É a Santíssima Trindade. Repetiu isso mais 2 vezes. Eu falei: mas eu não estou entendendo. Ela falou assim: meu filho, isso não é para entender. Isso aí é mistério da fé. E eu perguntei de novo: e o que é mistério da fé? Aí quase que eu levei um puxão de orelha, porque eu insistia em matar a minha curiosidade, né? Então sempre foi vedada com a falta do acesso, ou então colocado a palavra mistério no meio, que a palavra mistério era o ponto final da conversa. Informam os espíritos que basta observarmos para perceber que tudo que existe no universo tem uma causa. Está no Livro dos Espíritos e é a questão número 4. Tudo que existe está sob a jurisdição da lei universal. Lei esta subdividida em artigos específicos. O acaso não existe. Está também no Livro dos Espíritos, questão 5. O nada
não existe. Está no Livro dos Espíritos, questão 36. Deus é amor. Deus é verdade. Então vamos lá. Entramos definitivamente em uma nova fase evolutiva da regeneração. É chegado o tempo de mudarmos o nosso conceito de Deus e ainda mais, deixarmos para as gerações atual e futuras uma nova forma de relacionar com Deus, a compreensão dele, do seu pensamento criativo, o que ele projetou para nós, o que ele espera de nós. Claro, dentro do estágio evolutivo em que nos encontramos. Porque Deus não vai cobrar de nós mais do que podemos se não temos ainda a nossa bagagem espiritual bastante para correspondermos à expectativa dele, né? Compreendamos também melhor a missão do Cristo e a forma como ele relaciona conosco. Essa é outra questão. É preciso que o homem compreenda melhor que Cristo é um espírito que foi criado como nós fomos criados, simples e ignorantes. A diferença entre nós e Cristo, a diferença mais importante é a idade. Porque Cristo tem uma idade muito maior do que a nossa. E é por isso que ele se encontra nesse estágio evolutivo. Já existe há muito, muito mais tempo do que nós. Até dentro do movimento espírita, nós já ouvimos algumas pessoas dizerem que Cristo foi um espírito que evoluiu muito rapidamente e chegou a essa condição angelical porque era um espírito muito especial, evoluiu rápido demais. E aí nós perguntamos, meus irmãos, de onde tiraram esta informação? Baseados em que nós vamos dizer uma coisa dessa? Até pode ser um espírito que teve uma sensibilidade maior logo de cara nas primeiras experiências e foi evoluindo com mais rapidez. Pode. Mas poder é uma coisa e ser verdade é outra. Querer colocar em Cristo uma condição especial que ele mesmo fez questão de não ter. Quando veio cumprir uma parte da sua missão, encarnando entre nós, ele não fez nenhuma questão de privilégio.
Não fez questão de demonstrar força nem poder. A força e o poder do Mestre estava nas suas palavras e na sua exemplificação. Ora, ele nasceu numa condição humílima, viveu numa condição simples e morreu numa condição humilhante. Ele não disse aqui que ele era um espírito que se esforçou e evoluiu rapidamente. Vocês não vão encontrar, nós não encontraremos em nenhum lugar essa mensagem. Então, Cristo é um espírito que foi criado simples e ignorante como nós, e pelo seu esforço evoluiu e hoje faz parte dessa pleiade maravilhosa de espíritos puros, angélicos. Para nós termos noção dessa comparação entre nós e Cristo, basta nós sabermos cientificamente que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos aproximadamente. E que antes que a Terra existisse, Cristo foi convocado por Deus e a ele dada a missão de criar um planeta e uma civilização no sistema solar, que, como todas as outras, partiria do primitivo, do bruto, um mundo que no início era simplesmente lava, fogo, e que nesse mundo absurdo, depois de 4 bilhões e meio de anos, aqui estamos nós, nesse planeta lindo, e que poderia ser até mais bonito ainda se nós não o degradássemos como fazemos atualmente, né? Então, outra coisa que nós devemos levar em consideração, que a espiritualidade deixa aqui registrado: a forma ingênua, infantil mesmo, de sentirmos a atuação divina em nossas vidas ficou para trás. É preciso que entendamos de uma vez por todas a forma divina de convivência entre o Criador e a criatura. A forma de convivência entre o condutor, Cristo, e os seus conduzidos, nós. Vejamos, somos frutos da criação divina. Nossa constituição física é originária do princípio material, do fluido cósmico universal. Está no Livro dos Espíritos e é a questão número 27. Nós, espíritos, somos parte do princípio inteligente. Esses dois princípios têm origem na vontade divina.
tudo que existe no universo tem origem nos princípios material e inteligente, e acima deles a vontade divina, Deus. Livro dos Espíritos, questão 27. Deus imagina, cria incessantemente, desde sempre e para sempre. Então, meus irmãos, imaginemos Deus exclusivamente nesta atividade de criação incessante. Como diz aqui a leitura, desde sempre para sempre. Temos o direito e o dever de buscar incessantemente o conhecimento e o entendimento da vontade divina. Só assim caminharemos na direção do nosso Criador. Está no Livro dos Espíritos, questão número 18. Outra coisa que faz parte da vontade do Criador são as leis. Leis naturais, leis divinas. Sem elas, não há ordem, não há harmonia, não há universo, não há criação. Não tem como existir nada sem leis únicas, rígidas e eternas, porque as leis divinas não mudam. Deus cria incessantemente o fluido cósmico universal já impregnado das suas leis. Então, assim como o princípio material, na forma de fluido cósmico universal, exala a vontade divina, com o princípio inteligente, a mente, a mesma coisa se dá. E vamos repetir, desde sempre e para sempre. As construções do espírito se dão pela sua atuação sobre a matéria. As construções do espírito se dão pela atuação sobre a matéria. É assim que o espírito cria, evolui. No princípio, de forma instintiva, e depois de forma consciente, numa caminhada bilenar. Então, meus irmãos, por mais primitivo que sejamos, nós exercemos a tarefa divina de sermos co-criadores. Se nós formos refletir bem, até quando nós destruímos, somos co-criadores. A gente pode voltar nessa questão numa outra oportunidade,
se algum companheiro quiser ouvir mais, discutir mais, debater sobre esse assunto. Mas do primitivo ao angélico, né? O espírito angélico puro, ele cria mundos. Ele atua sobre o princípio material, buscando no fluido cósmico universal a matéria-prima, os ingredientes necessários para a criação de satélites, de planetas, de astros, na formação das nebulosas, das galáxias. Então nós partimos de uma tarefa, às vezes inconsciente, de semear a terra e produzir para essas construções gigantescas. Quando é bom a gente esclarecer que o fluido cósmico contém as leis e as regras divinas. E quando os espíritos puros atuam sobre esse fluido cósmico universal, eles atuam respeitando rigorosamente essas leis. Não foge absolutamente em nada dessas leis. Outra coisa que nós buscamos durante muito tempo, enquanto trabalhamos na psicografia desses textos, e buscamos uma explicação sobre a formação do espírito, como se dava a formação do espírito, se eram os espíritos puros encarregados de criarem novos espíritos, e como nós insistíamos em criar nossa ideia própria sobre esse assunto, a espiritualidade simplesmente se calou, silenciou, desculpem, esperou que a gente se acalmasse e depois simplesmente disse: o espírito é criação exclusivamente de Deus. Um espírito não cria outro espírito. Tudo que o espírito criar é passível de destruição, de modificação. Tudo que o espírito puro criar pode ser transformado novamente em fluido cósmico universal. Mas o espírito, que é a criação divina, esse é eterno. A partir do momento que foi criado, nunca mais deixa de existir. Então, a criação de tudo que existe e existirá é fruto da vontade de Deus. Ler, estudar, refletir, buscar informação, ajuda externa, é o melhor caminho que nós temos a seguir para a compreensão
do nosso Criador. Compreensão para quê? Para que nós possamos viver em harmonia entre nós, para que nós possamos crescer como espíritos, deixar de lado as vaidades, o orgulho, o egoísmo. Quanto mais nós conhecemos a essência do pensamento divino, mais distante nós ficamos dessas imperfeições. Vale a pena. Traz muita paz, traz uma satisfação imensa conviver com esse desejo. Traz uma satisfação imensa quando a gente descobre aqui e acolá uma verdade nova. E a convivência entre nós fica super agradável, suave. Fica leve. Não tem motivo melhor para a gente buscar o entendimento de Deus do que com essa busca nós encontrarmos a paz. A paz não só dentro de nós, porque para nós não interessa uma paz enquanto o mundo pega fogo. Concordam? Nós não vamos ter paz quando tudo em volta é terremoto, tudo em volta é tenebroso. Que paz é essa? Eu vou manter minha paz quando tudo em volta está ruim? Então não, essa convivência harmoniosa, essa sim, vai nos dar muito prazer de viver, muita alegria de viver. Então, passando para a última parte desses escritos, dessa leitura, nós vamos fazer aqui um exercício de meditação, de mentalização, de vibração, como queiram. Não sei qual é a palavra que cada um emprega nesse caso, mas é um exercício que nos é sugerido pela espiritualidade e que nós temos praticado com alguns companheiros, e a reação imediata é de muito prazer, muita leveza. Todos gostam muito do efeito que causa neles. O objetivo desta meditação é introduzir na nossa mente uma visão, um entendimento, um conceito que pode ser aceito universalmente. E nós sugerimos que essa meditação, essa mentalização, seja feita, por favor, meus amigos, minhas amigas, que seja feito de olhos fechados, porque com os olhos fechados nós ouvimos melhor, nós compreendemos e sentimos mais, né? Não é obrigado, é claro, fechar os olhos, mas o resultado seria melhor. Então, essa última parte da leitura
começa assim: no atual estágio evolutivo que nos encontramos, é difícil relacionar com Deus sem personificá-lo. O estágio que nós estamos a gente acha que Deus é um ser humano superior, né? Um ser humano poderoso, né? Não nos basta escrever a palavra Deus e fixá-la em algum ponto da nossa memória. Deus não é, com certeza, um ser humano. Vamos sugerir aqui o que seria bastante a uma mente mediana como a nossa. E então, de olhos fechados, imaginemos o universo infinito em todas as direções. Imaginemos o universo infinito em todas as direções. Um astro no centro desse universo. Imaginemos um astro, um grande astro no centro do universo. Um astro de grandeza inimaginável. Um astro cuja luminosidade seja muito suave. Um astro cuja luminosidade seja muito suave. Um astro que irradia de si luzes de todas as cores. As cores que já conhecemos e luzes coloridas que nem conseguimos imaginar por tanta beleza. Um astro que irradia de si luzes de todas as cores que já conhecemos e luzes coloridas que nem conseguimos imaginar por tanta beleza. Que irradia uma energia harmônica e ao mesmo tempo intensa e suave. Que irradia uma energia harmônica e ao mesmo tempo intensa e suave, irradiando em todas as direções, desde sempre e para sempre, irradiando em todas as direções, desde sempre,
desde sempre e para sempre. Um gigantesco astro, maior que todos juntos, um gigantesco astro, maior que todos juntos, uma fonte de energia sublime, impregnada de harmonia, uma fonte de energia sublime, impregnada de harmonia. Energia em que todas as leis estão contidas. Energia em que todas as leis estão contidas. Energia modificada nas mais diversas formas e que, por estar exalando dele infinitamente, mantém a sua criação eternamente ligada a ele. Energia modificada nas mais diversas formas e que, por estar exalando dele infinitamente, mantém a sua criação eternamente ligada a ele. A este astro nós podemos chamar de Deus. Não importa a palavra, o nome, cada um de nós, dentro da nossa sociedade, da nossa crença, podemos dar a ele o nome que nós desejarmos. O que nós não podemos querer modificar é a sua essência. Então, meus irmãos, esse é o melhor conceito que nós podemos fazer de Deus no momento. É o conceito definitivo, único? Não, mas é aquilo que nós podemos apreender, captar, sentir dentro da escala evolutiva em que nos encontramos atualmente. Esse conceito de Deus, com certeza, vai se ampliar, vai melhorar à medida que nós ascendermos a novos patamares na nossa caminhada evolutiva. Mas podemos começar assim. Nós podemos universalizar esse sentimento, essa compreensão, porque a partir daí, com certeza, nós vamos conseguir ter harmonia entre nós. Nos próximos diálogos, vamos passar aqui as orientações e os conceitos da espiritualidade
para que esse tipo de prática seja possível executar. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado e até breve.